Natal significa nascimento. E um exemplo disso é o pré-natal, que é quando uma mulher grávida começa a fazer o tratamento para que o bebê nasça com toda a saúde, para que ela também tenha uma saúde Estou com medo dessa música. adequada para poder continuar gerando esse bebê. Mano, eu achei que era o Pix, velho. Achei que era alguém falando do Pix, mano. E esse Filha da tratamento puta. chama-se pré-natal, não é à toa, porque é antes do nascimento. Então sabemos que Natal é nascimento, mas a verdade ocultada é que não é o nascimento do nosso Salvador. A Bíblia, que é onde nós buscamos conhecer as coisas sobre Jesus, nela nós não encontramos a data do nascimento de Jesus Cristo. Não temos um mês, não temos o dia, não temos referência a essa questão toda. Então, por que se comemora o nascimento de Cristo? E por que se comemora em 25 de dezembro? Para podermos entender isso, nós temos que retornar em um período muito anterior. Temos que chegar nos dias de Noé. A partir desta era pré-diluviana, nós podemos compreender como surgiu esse costume do Natal. Retornaremos então ao livro de Gênesis. Ali passa-se o momento em que há uma história muito conhecida sobre Noé, o homem que construiu a arca e que através da arca salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, a Bíblia conta que Noé bebeu vinho, ficou embriagado e tirou todas as suas vestes, ficando totalmente nu. E entre os filhos de Noé que se safaram da destruição do dilúvio, tinha um chamado Cã, ou Cão, em algumas traduções. E esse filho, ao ver seu pai totalmente nu, achou muito engraçado, riu, zombou e correu para contar para os outros irmãos: olha Jafé, olha Sem, o nosso pai está nu, e completamente bêbado. E começou a rir. E isso não agradou os 2 irmãos Sem e Jafé. Então eles andaram em direção ao seu pai com rostos virados, pegaram uma capa e cobriram a nudez do seu pai. Isso é verdade? É o que tá na Bíblia. Eles fizeram o inverso de Cã. Dessa forma, Noé, ainda bem consciente, amaldiçoou Cã e sua descendência. Noé disse que Cã passaria a ser escravo de Sem, e que Jafé habitaria junto com Sem. Mas que Cã seria agora escravo dos seus irmãos. Ou seja, Cã demonstrou, né, uma malícia. Ele agiu de maneira maliciosa em relação ao pai dele, né? E as gerações assim também por consequência de Cã. Cã deu origem a Canaã e todos os cananeus. E o que aconteceu foi que, estando fora dos planos de Deus, sendo amaldiçoado pelo seu pai, esse homem chamado Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Esse filho de Cã, neto de Noé, chamado Cuxi, conheceu uma mulher chamada Semiramis, que mais tarde se tornou a rainha do Império Assírio. Esta mulher alcançou fama e poderes notáveis durante sua vida. Era ela quem julgava os pecados daquele povo, através de uma balança e algumas pedras, dando origem ao símbolo da justiça. Essa mulher que vemos com os olhos vendados segurando uma balança. Tá vendo, ó? Símbolo do direito, ó. Percebe que isso daí é pagão? Estão entendendo? A gente tá falando de paganismo. No curso de direito é isso daí, ó. Esse é o símbolo. É pagão. Na medicina. Isso aqui, ó. O símbolo aqui, ó, que representa a medicina. Pagão. Pagão também, ó. Tá entendendo? Da onde vem essas paradas? E uma espada na mão é Semiramis. Assim como a Estátua da Liberdade. Olha lá. Por que a Estátua da Liberdade? É paganismo. Por que ela tem esse formato aí? Por que ela é desse jeito? Apontando pro arco, assim, ó. A mulher da nota de R$1. É ela. Só que vocês sabiam
Essa mulherzinha aqui também, que é a Semiramis. O símbolo cinematográfico da Colômbia também se trata de Semiramis. Também, ó, mesma coisa da Estátua da Liberdade, ó. Faz alusão a Semiramis, ó. Toda vez que a gente assiste filme, na entrada do filme da Colômbia, a gente vê essa merda aqui, ó. Ela é adorada até os dias de hoje pela elite dominadora, assim como seu filho Deus Sol. Seu filho Deus Sol. A passagem de Ezequiel 8,16 nos aponta a prática de adoração ao Sol. Adoração ao Sol. Por que a gente aprende o Como você modelo pode perceber a minha voz com heliocêntrico? antecipo? Por que é o Trabalho Sol no direto centro falando do dos universo? cursos. Chega pra O você, Sol é o você maior não precisa astro do respeito. universo. Eu me demito. Ele que faz tudo, é o Sol, tudo é o Sol, é o heliocentrismo. Tiago mandou Ah, R$ 5. por que será? No qual ocorre até os dias de hoje, por homens que se julgam Isso daqui, ó, esse Sol aqui que o Papa, não sei se vocês sabem, isso aqui representa o Sol, tá? Isso aqui é um ato pagão da igreja, tá? O Papa faz isso, ó, com a carinha dele, ó. Ah, o Papa é uma fraude. Já falei pra vocês que o Papa é uma fraude, né? Então eles usam aqui, ó, o Sol, ó, é o símbolo. Tudo em torno do Sol. substitutos do Filho de Deus. Fazendo alusão ao Deus do Sol. Olha lá. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas Batista para o Dois templo do mandou Senhor e R$5. com o rosto para o oriente, Xandão, e toco eles adoravam o 5 sol. por dia. Você acha que isso é um vício? Não. KKKKKKKKKKKKKKK. Imagina se fosse, irmão. Imagina se fosse. Você já tá totalmente pútrido já. Virados para o oriente. Você tá lascado. Então Cuxi se casa com Semiramis, e dessa união nasceu uma criança chamada Nimrod. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo que estão aqui em nossos Nimrod, vocês já ouviram falar já? Do Nimrod? O obelisco que eu falo pra vocês, aquilo lá é pra simbolizar o pênis do Nimrod. dias. São das descendências vindas após Nimrod. São seus fiéis seguidores. O nome Nimrod significa os que se rebelaram. Ele foi a personificação da desobediência. O que Deus mandava fazer de um jeito, ele fazia de outro. Esse homem foi uma espécie de Hitler nos períodos iniciais da Bíblia. Esse homem foi o primeiro ditador da história. Ele construiu diversas cidades, e aquela cidade chamada Nínive, a qual o Senhor mandou seu profeta Jonas ir lá pregar contra ela. Esta foi uma das cidades que ele criou, mas não foi a única. Ele criou diversas cidades e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel foi constituída ali naquele período. Ele Entenderam por que o obelisco ele é uma mensagem que diz respeito a Nimrod? Torre de Babel, obelisco, faz alusão a isso aqui, ó. Babilônia. foi o primeiro líder a se dizer Deus. Nesse tempo, O cara queria chegar até os céus, ele queria ser o Deus. O Nimrod queria, através da grandeza que ele iria demonstrar construindo a Torre de Babel, que ia tocar os céus. o avanço de Nimrod era considerado como sendo de uma tecnologia bem avançada. Já naquela época ele construía suas cidades juntando as pessoas em grupos, o que era contrário do que Deus mandava fazer. Deus falava para ser fecundo e que se espalhassem sobre a face da terra, e ele estava fazendo um processo inverso e juntando Xandão todo viaja. mundo em cidades fortificadas e cultuando então a quem ele dizia que era ele próprio, em sua real essência, nesse caso o Deus Sol. Este homem não estava satisfeito apenas em incentivar as idolatrias que promovia nas orgias que praticavam, mas também incentivava o sexo entre familiares fazendo a própria mãe de mulher, atribuindo Olha que beleza. É só coisa bacana, viu, a sua mãe rapaziada? esposa o título de deusa. Só coisa. Porque se o filho marido é Deus, ela também como mãe e mulher teria que ser uma deusa. E ela mesma buscava reverência para ela como se ela fosse a lua. Isso não é história de contos míticos. Isso está registrado na Enciclopédia Britânica. Esses são fatos acontecidos. Uma parte dessa história está na Bíblia, e outra Realmente tá. parte não foi inclusa, mas estão nos livros de história.
E o que aconteceu foi que esse homem Nimrod, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, o seu tio-avô chamado Sem, o matou, despedaçou e separou os pedaços dele. Mas um Deus não morre. Como pode um Deus morrer? Então a sua esposa mãe conta uma história dizendo que ele não morreu. Ele foi para o lugar dele, que é o sol. E depois de um tempo, ela aparece grávida. E como explicar uma deusa sem o seu marido grávida? Como poderia, se o marido que é filho subiu virou o sol? Como poderia estar grávida? Então ela contou mais uma história mítica dizendo que o Deus Sol a engravidou e ela iria conceber um fruto do Espírito de Deus. Provavelmente este não era filho de Nimrod. Julgando-se que Semiramis não era firmada na verdade, e suas mentiras eram tão terríveis a ponto de moldar aquele povo, garantindo que ela... Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Acredito que o ostensório não representa o sol, mas sim a luz de Cristo. Então, Leandro, só que é complicado você falar que o ostensório, que é o objeto que o Papa segura lá, não representa o sol. Quando? Você vê que ele é uma representação do sol! Reais. Xadão, olha esse vídeo aqui. https://youtube.b/youtube.b/4g1c. ela fosse homenageada por todo mundo até os nossos dias. Então, no dia 25 de dezembro, nasce Tammuz, intitulado por eles como o Filho de Deus. Logo após o seu nascimento, Semiramis espalhou a notícia de que Tammuz seria o próprio Nimrod, o deus Sol que havia ressurgido. Isso tudo é bíblico, tá? Isso tá na Bíblia, essa história. Passado alguns anos, Tammuz é assassinado, e seu corpo foi encontrado sobre um tronco apodrecido de um pinheiro. Então Semiramis, para reforçar o fato de que ele era um deus, e não um mero mortal, teve que espalhar a história de que Tammuz havia voltado para o seu lugar, que era o sol. E naquele tronco apodrecido, nasceu um pequeno pé de pinheiro. As sacerdotisas e as amigas de Semiramis choraram e jejuaram durante 40 dias e 40 noites aos pés daquele pinheiro. E no final desse ciclo, elas agradeceram e começaram a trocar presentes, depositando-os nos pés desse pinheiro. E a partir dali, aquela pequena árvore passou a ser a referência do aniversário de Tammuz. E todos os anos, na data de 25 de dezembro, tornou-se uma prática comum pegar um pé de pinheiro e levar para dentro de casa. Estão entendendo de onde que veio esse negócio da árvore de Natal? E enfeitá-lo com decorações, enfeites, Pinheiro? adornos e presentes, para se comemorar o aniversário de Tammuz. Exatamente como diz o livro de Jeremias no capítulo 10, versículos 3 e 4. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com o machado. Com prata e com ouro enfeitam. Com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. Jeremias 10, 3, 4. Assim se deu origem à famosa árvore de Natal, um costume que impregnou quase todos os lares por toda a terra, mesmo depois de muito tempo ter se passado desde a morte de Tammuz. Ainda havia mulheres chorando por ele. Assim como podemos ver nas escrituras no livro de Ezequiel. Absurdo, né? Vocês não faziam a menor ideia disso, né? E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tammuz. E as bruxinhas chorando lá pelo Tammuz, hein? Ezequiel 8, 14. Não se deixem enganar, pois mesmo que tivéssemos uma data exata do nascimento do nosso Salvador, o sistema satânico nunca iria patrocinar tal evento. Claro que não. O que eles fizeram? Eles distorceram. Eles colocaram 25 de dezembro como o nascimento de Jesus, sendo que não tem nada a ver. Faz alusão direta a essa merda desse Tammuz, que era um profano. Ou seja, o que o satanismo faz, como eu já expliquei pra vocês? Eles pegam algo puro da criação divina, distorce e transforma nisso aí, ó. É assim que é. E é assim que ele vai fazendo
a lavagem cerebral na cabeça das pessoas. As pessoas, como a gente vive num sistema, a gente não aprende nada sobre essas coisas, a gente vai indo na onda, a gente vai indo no embalo, estilo gado. A gente não sabe o porquê das coisas. A gente olha para uma árvore de Natal, a gente pensa que é só uma árvore de Natal, mas ninguém se pergunta, por que essa árvore? De onde veio a inspiração para essa árvore? Ninguém se pergunta. Ninguém presta atenção nos detalhes, né? Então, tudo tem um porquê. A maçonaria é uma das responsáveis pela distorção. Apocalipse 22:13. TMJ Xandão. Por que vocês sabem o que é o CERN? Já ouviram falar sobre o CERN? Onde eles fazem aqueles experimentos com partículas processadas, avançadas? Olha o que existe lá no CERN, ó. A deusa Shiva. A ciência moderna e o simbolismo de Shiva, Nataraja. Yoga em casa para começar a praticar onde estiver. Paganismo. Na cara dura isso aqui, ó. Sabe-se lá o que eles ficam estudando aqui dentro, né? O que você acha da mitologia do último God of War? Ele tem várias características parecidas com as da Bíblia, como os reinos planificados, com o céu, o inferno, terra e até gigantes. Agora que vocês estão começando a entender um pouco da história bíblica, vocês precisam entender outra coisa. Tudo que é desenvolvido hoje em dia, histórias de jogos, histórias de filmes, histórias de seriados, desenhos, tudo tem inspiração bíblica. Tudo. A história de Hércules é uma inspiração bíblica. Tudo isso, tudo faz alusão. Hércules, por exemplo, é uma história pagã. Faria referência a Sansão. Hércules, na verdade, era como se fosse um gigante, um Néfilim. É isso que Hércules representa. Só que para nós, de maneira fantasiosa, ele é tido como um herói. A história dele. Só que aquilo é um paganismo. Entendeu? Tudo tem inspiração bíblica. E quando você percebe isso, você fala, puta merda, tá explicado. Por que eu tô assistindo, por exemplo, esse filme aqui e ele tá mostrando um gigante, assim? Às vezes você não pega a referência tá na Bíblia. Tudo é pego da Bíblia e é modificado, eles acrescentam fantasias, eles mudam um pouco a história, mudam um pouco os personagens, mas tudo faz alusão à Bíblia. Tudo, irmão. Tudo faz. É assim que funciona. Por isso que é importante você ler a Bíblia, cara. Leia a Bíblia. Depois que vocês lerem a Bíblia, nem precisa nem ler inteira. Depois que vocês lerem pelo menos um pouco, vocês vão começar a enxergar as coisas e ver as referências ali, ó. Colocadas na cara da gente. É que a gente não percebe, porque a gente não tem o hábito de ler, né? Vamos entender o que na verdade significa a festa da virada de ano, comemorada em todo o canto da terra. Assim como todos os feriados não passam de um culto a divindades pagãs, com o Réveillon, não é nada diferente. Pois esta é uma época onde 95% da humanidade param para reverenciar e homenagear um deus pagão e profano sem ao menos ter conhecimento disso. Não é nenhuma novidade para nós que estamos despertos, que o sistema sempre fez com que a humanidade participasse de celebrações e cultos aos seus deuses, muitas das vezes de forma involuntária, ou seja, sem ao menos saberem do que se trata estas festas. Carnaval, Halloween, Natal, festa junina. Páscoa. O que mais que tem? Na crença do paganismo romano, cada deus tornou-se responsável por determinadas áreas na vida dos seres humanos. Como por exemplo, Salve, Felipe! Apolo é um deus que inspira as pessoas a compor músicas. Baco é o deus das bebidas. Ceres é a deusa da agricultura, que originou a palavra cereal. Esculápio é o deus da medicina. Esses conhecimentos aqui, eu não mudei a tela? Ah, mudei. Esses conhecimentos aqui, que foram compartilhados com a humanidade, vieram dos anjos caídos, tá? Tem uma... Eu já ouvi falar, pessoas falando que talvez as pirâmides tenham sido construídas através desse conhecimento. Eles compartilharam esse conhecimento ocultista com as pessoas. É daí que surgiu esse aprendizado. Lares é a deusa da família.
e originou a palavra lar. E dentre muitos outros, aquele que foi o principal deus, até a chegada de Zeus, que veio importado da Grécia, Jano, que em latim é Janus, o deus do reinício, da prosperidade, do dinheiro. Durante muitos anos, as moedas traziam impressas as duas faces de Jano. Olha que doideira. Os votos de próspero ano novo com muito dinheiro no bolso surgiu deste princípio. Xandão, o que acha sobre tatuagem? Eu sempre tive vontade de fazer, mas por enquanto ainda penso muito na ideia. Cara, na tatuagem em si, eu não, assim, não me incomoda, não vejo problema. Eu acho que você só tem que tomar cuidado com o que você vai tatuar, entendeu? Isso aí que é o problema. Onde você vai tatuar, sei lá. Tem que pensar, entendeu? Pra você não acabar tatuando algo que tem que traga uma negatividade pra sua vida. Tomar cuidado. Jano era conhecido como o deus dos portões e o deus das transições. Quase todas as cidades do mundo homenageiam Jano em suas entradas, que também servem como saídas, dando referência às duas faces do deus pagão. Que doideira, isso eu não sabia. Nunca entendi. Nunca entendi por que tinha essa estética. O pai do cristianismo, Constantino, homenageou Jano construindo você acha de desenhos que têm assuntos sérios. Sei lá, qual desenho? Este pórtico. Queima de fogos, quebra de pratos, troca de votos e troca de presentes são parte dos rituais característicos ao culto a Jano. Um profano disfarce de confraternização universal. Este culto a Janus se perpetuou, obtendo muitas inovações a cada ano que passa, mas nunca perdeu a sua característica de ser o que sempre foi, um descarado agradecimento a Jano pelo ano que se passou, e um pedido a Janus sobre o novo ano que virá. Imagine se seus filhos agradecessem ao seu vizinho por tudo que você fez por eles. Pois é exatamente isso que a humanidade faz com o Criador, promovendo estes cultos anuais. E agora que sabemos a verdade, o que devemos fazer? Não devemos continuar a dar as honras ao deus pagão Jano. E na hora de nossas dificuldades, a quem nós clamamos, não devemos seguir este sistema religioso desse mundo que jaz no maligno. Já eu reajo. Devemos reanalisar tudo que nos foi apresentado como socialmente correto desde a nossa infância. Muito obrigado, Xandão. Estou me concentrando mais no que me importa do que para besteira. É isso aí, irmão. Tem que ser assim sempre. Sistema maligno que comanda a Terra. No início da religião cristã, a adoração pagã era explícita, e o catolicismo não escondia seus cultos Olha lá, os deuses. Estátua de gesso aí, ó. Tudo sendo adorado. pagãos. Ao passar do tempo, Apolo, criador da música. enquanto isso a humanidade, ganhamos kkk pé de moça. Ganhamos! É o Messi, é o Neymar, é o Bolsonaro. Ganhamos! Na medida É o mito. que as pessoas iam As pessoas são tão ignorantes, cara. adquirindo mais entendimentos, estas práticas pagãs foram sendo camufladas. A festa de Ostera passou a ser a Páscoa. As sacerdotisas de festas, hoje são freiras. O Natal de Tammuz Mitra passou a ser aniversário do nosso Salvador. Tudo isso foi feito para que seus deuses pagãos continuassem a serem homenageados por nós sem questionamentos. Infelizmente, o paganismo foi camuflado covardemente, como vimos antes. Lares, a deusa do lar. Ceres, a deusa dos cereais.
E nos serviços de saúde, Salve, o Mother símbolo Pro. de Esculápio estampado nas ambulâncias de todo o mundo. Olha lá, ó. E um sistema de assistência farmacêutica com o nome de Horus. E a infame adoração anual ao deus pagão Jano, que está sendo o tema deste vídeo. O deus Jano, do cristianismo, se chama São Silvestre. Na qual, em sua honra, acontece Deusa dos cereais. uma corrida anual que leva o seu nome na cidade de São Paulo, que na verdade é São Apolo. A corrida de São Silvestre é inteiramente baseada no estilo da corrida do Monte Olimpo, que é uma corrida mundialmente famosa. A corrida de São Silvestre acontece no dia do Réveillon, exatamente no seu dia, o dia que é comemorado e haja o vídeo terraplanista passando vergonha. Dia de Jano. Este culto anual ao deus pagão Jano se deu origem em 46 momentos pesados em desenhos de super-heróis. 6 a.C., através de um decreto feito pelo imperador Júlio Já eu César, reajo. onde ele fixou o mês de janeiro como o primeiro mês do ano. Antes desse período, o primeiro mês do ano era o mês de março. Antes de toda essa transição na mudança do mês de janeiro, Roma já cultuava Jano neste mês de janeiro, pois este mês foi inteiramente dedicado a ele. Porém, era preciso fazer com que toda a terra festejasse e prestasse culto a esse deus pagão. Então Júlio César passou o mês de março para o terceiro mês do ano, e trouxe o mês de janeiro como primeiro mês. E por essa razão, houve uma mudança drástica no calendário, alterando toda a ordem numérica dos meses. Para associar o nome deste deus pagão ao mês dedicado a ele, foi introduzido o sufixo eiro, que é o sufixo donatário, como, por exemplo, alguém que faz companhia é um companheiro, aquele que exerce a carpintaria é um carpinteiro, e alguém que apadrinha é um padroeiro. Então Jano, mais o sufixo eiro, é igual ao janeiro, que passou a se chamar janeiro. O calendário gregoriano é uma atualização do calendário juliano, que por sua vez, deriva do calendário romano. E tudo isso foram ações abomináveis do adversário para mudar os tempos, assim como foi profetizado no livro de Daniel 7:25, que diz: "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo." Daniel 7:25. Tô aprendendo mais que nas aulas de história. Eu confesso pra vocês que isso daí me dá um nó no estômago, tá? Eu já sei de todas essas coisas aqui. Tem coisas que eu já tinha esquecido que agora eu tô aprendendo de novo, mas eu já vi isso há muito tempo atrás, rapaziada. É isso. Me dá um nó no estômago, mano. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo. Abraço, Léo. Tamo junto, irmão. É nóis. Valkyria mandou R$5. Agora eu lhes pergunto, o Neymar está interessado em saber dessas coisas? O Neymar. Esses famosinhos se preocupam com isso. Parem de idolatrá-los. Como o Xande diz, o Neymar- estamos todos fudidos. A gente tá, mano. O Neymar, Vem eles vão brincar, acabar quem é que levantando manda? uma estátua de gesso dele, vai ter gente lá tirando foto e adorando a estátua do Neymar. Ele vai virar um... O Neymar, ele poderia virar já o deus do futebol aqui no Brasil. Já teria gente idolatrando e rezando pra ele.